Seria impensável falar sobre as transformações em níveis de qualidade, em níveis de doutrina, em níveis de estruturação hierárquica, sem falarmos, sem a participação dos intelectuais cristãos do terceiro século. É óbvio que desde o segundo século nós temos intelectuais cristãos espalhados no tecido social, em especial urbano, do Império Romano. Só que no século III foi um período que essa transição de um cristianismo iletrado para um cristianismo mais letrado, do ponto de vista dos grupos dirigentes do cristianismo, ela tornou-se um pouco mais consolidada, do ponto de vista mais intelectual e moral. O cristianismo ele começa a se aprofundar muito mais, não que antes não tenha sido, mas no século III ele toma essa frente de consolidação e aprofundamento com a filosofia, que já estava se insinuando desde o segundo século. No terceiro século nós temos esse aprofundamento. Portanto, é no terceiro século que nós temos aí uma emergência das discussões filosóficas muito maior, com o platonismo médio, com o estoicismo com as suas faces mais moralistas, através de personagens como Clemente de Alexandria, Orígenes, também de Alexandria, que conseguem fazer um diálogo de integração com recursos filosóficos e a exegese bíblica, a formação do corpo cristão hierárquico, né? Ou a formação da hierarquia cristã passará por essas discussões a partir desses intelectuais. Então nós teremos entre os latinos também essas discussões, por exemplo, com Tertuliano, com Hipólito e com outros. No caso, é possível perceber isso talvez em Novaciano ou em Cipriano de Cartago, essas leituras ora leves, ora um tanto mais incisivas e predominantes da filosofia, das técnicas aprendidas nas suas escolas. Portanto, é quase impensável falar sobre um cristianismo com suas estruturas hierárquicas, com as suas relações de poder, com a sua propagação doutrinária, a compreensão das questões envolvidas na Trindade, a própria divisão e explicação das duas naturezas de Cristo e todo o desenvolvimento, em especial a pneumatologia, vão sofrer ou não a partir dessas discussões que a filosofia já permitia que houvesse. Então, podemos pensar que, ao mesmo tempo que o estoicismo flertava com esses intelectuais, porque o estoicismo, e eu lembro do Paul Veyne, quando ele fala quando o nosso mundo se tornou cristão, ele traz uma percepção interessante que o cristianismo ele começa a partir do segundo século a ser aquilo que predominaria na interpretação da vida como um todo no Império Romano, em especial nos grupos dirigentes. E aí eu estou falando da nobreza, da aristocracia, dos grupos do Senado e etc. Então, ao tempo que o platonismo médio, a partir de Plotino e todas as discussões que haviam já, poderíamos até falar de outras discussões dentro do judaísmo também, mas aí seria largar demais. Mas o estoicismo vai, de certa forma, concorrer, um grande concorrente, em especial o conceito de apatheia, que seria uma espécie de condição de liberdade interior e domínio do corpo, domínio das paixões, porque no terceiro século, na antiguidade como um todo, nós não teríamos o equivalente para emoção sem a palavra apatheia. Ou seja, a palavra emoção que nós temos hoje é uma palavra que não existe. O equivalente para ela seria apatheia ou paixões, passiones, depois no latim, né? Então, esse conceito exerceu um significado, exerceu uma influência extremamente importante para o cristianismo, no momento que o cristianismo também está no terceiro século
em algumas comunidades e para alguns personagens, assumindo práticas ascéticas e exigindo das lideranças que essas práticas ascéticas funcionem como instrumento de autoridade. Portanto, o celibatário ou o celibatarismo começa a aparecer tanto no Ocidente quanto no Oriente de forma um tanto diferente, essas assimilações, mas ela aparece e cada vez que ela aparece, o homem romano, o sujeito, os cidadãos romanos como um todo, mas em especial a aristocracia, os grupos ligados ao poder maior, né, começam a perceber nesses cristãos um certo controle rigoroso, uma certa exibição de intelectualidade que não estava apenas na articulação linguística e discursiva, mas também no corpo deles, que daria a eles a capacidade de serem respeitados. Ok, esses intelectuais cristãos estariam dialogando diretamente com Sêneca, do ponto de vista documental, obviamente, escriturístico, né? Epicteto, Plotino, os próprios estoicos, o próprio Marco Aurélio e etc., que deixariam certos legados para que essa turma agora do século III, adotando ou não, em que medida a gente não vai saber dizer exatamente, mas eles precisavam tornar essas doutrinas cristãs palatáveis. Eles precisavam dar ao público mais exigente, porque assim, do público urbano, dos mais pobres e iletrados, é uma outra pegada, é uma outra leitura, vamos dizer assim, é uma outra explicação. E aí o Ramsay Macmillan daria uma explicação, o Paul Venn também, sobre as conversões ao cristianismo, ou a cristianização do Império Romano, mas em especial para a turma letrada, a turma mais intelectualizada entre homens e mulheres, as conversões não passam simplesmente pela exibição do poder. Eu estou falando exibição com todo respeito, né? Não é nenhum pejorativismo aqui, mas não é só expulsar os demônios, como dizia o Peter Brown, que no século III havia exorcismo, e em Roma já tinha aproximadamente 45 exorcistas nomeados para atividades espirituais, atividades sobrenaturais que havia, né? Mas a equipe, no turma letrado, no letramento, esse processo de explicação doutrinária foi fundamental. Então, as discussões que os filósofos também realizavam para, por exemplo, Celso Faria contra o cristianismo, faz com que o cristianismo responda à altura, tentando dialogar com essa filosofia, o que faz com que eles também se apropriem de ferramentas e esquemas para poder tornar inteligível suas doutrinas. E isso no Oriente e no Ocidente não foi algo que foi homogêneo, foi diverso e tensionado. Tensionado tanto com aqueles que discordavam quanto aqueles que concordavam. Então, do ponto de vista da pneumatologia, que é algo que eu estou estudando para trabalhar numa obra, que logo a gente vai estar lançando ela aí, se Deus assim nos permitir, no caso da pneumatologia, que já é uma expressão moderna, pneumatologia, eu estou falando aqui da doutrina do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, que a gente compreende a partir de Atos, capítulo 2 de Lucas, nós compreendemos a igreja um tanto ligada às emoções, a igreja um tanto ligada aos exorcismos, às visões, ao profetismo, né? Ligada a questões do êxtase. Então, esses aspectos mais emotivos vão estar em tensões com os modelos de vida disciplinares do corpo, dessas emoções da apatia. Então, haverá aí uma espécie de experiência monástica e experiência eclesial, por assim dizer, para que essas questões que envolviam
toda uma emoção maior, a liberdade para a ação do Espírito Santo enquanto Deus, enquanto aquele que governa as emoções, governa o corpo, governa a alma e dirige os sujeitos e tem liberdade. Esse tipo de comportamento que a gente fala muito hoje no pentecostalismo, talvez tentando recuperar esses elementos que representam o pentecostalismo na antiguidade, nós teríamos aí com essas filosofias e com esse nível cultural do controle moral, do controle do corpo, do controle das paixões, terá uma tensão entre eles, né? Então, em muitas comunidades orientais, em muitos grupos cristãos intelectuais, os dons do Espírito vão permanecer vivo, ativo. Nós temos várias cartas. A própria história eclesiástica vai nos trazer, no capítulo 17 do livro 5, se eu não me engano, do Eusébio de Cesareia, nós temos ali demonstrações através de uma percepção negativa, de uma visão negativa, mas nós temos demonstrações que havia os dons de profecia, que havia os comportamentos, por assim dizer, pneumatológicos ou pentecostais, aspectos da pentecostalidade de hoje estariam presentes, ou aspectos carismáticos, estariam presentes na comunidade, que estaria mesmo assim envolvida com essas questões que eu falei sobre a filosofia. Mas é importante frisar que em muitas comunidades, mesmo em ambientes orientais e também ocidentais, sobretudo entre as elites letradas, a ascese, o celibatismo, a disciplina moral vão passar a ser sinais de distinção, porque eles flertam melhor com as elites romanas. Não é o profetismo, não é o aspecto carismático, espiritual e sobrenatural que vai ofuscar, que vai causar um certo impressionismo na elite romana, mas é o movimento do controle das paixões, é o movimento do controle, por exemplo, onde a pneumatologia vai operar a partir do domínio dos comportamentos. Então, aí você vê, por exemplo, em Cipriano, você pode ver até o Novaciano, que vai discutir que discutem, né? O Cipriano, o próprio Tertuliano, Orígenes. Nós veremos uma pneumatologia, nós veremos um trabalho do Espírito Santo dentro do controle eclesial. A pneumatologia servirá muito mais à eclesiologia do que propriamente a uma teologia sistemática só do Espírito Santo. Então, essa questão de olharmos para um cenário antigo e ficarmos procurando a pentecostalidade naqueles aspectos lá, às vezes faz nós não percebermos que para eles tornou-se mais interessante, e isso não significa que não havia dons espirituais, que não havia línguas, não havia visões, não havia dons da profecia, mas que naquele contexto inclusive de paz, uma pequena paz, uma relativa paz, do 250 até o 303 ali, quando a igreja começa a crescer assustadoramente e se envolver com essas camadas mais importantes da sociedade, é importantíssimo para eles trazer o Espírito Santo em sua face de controle eclesial. Entre os lápises, por exemplo, para Cipriano, que vão querer entrar ou não na igreja, aqueles que negaram a fé. Quem é a igreja? Ela tá dentro. Quem está dentro da igreja pode ter o Espírito Santo, quem está fora não pode. E se arrepender, ele pode. Essas questões eclesiásticas foram tomando os discursos, e o Espírito Santo, enquanto agente doutrinário, enquanto aspectos, não me refiro ontologicamente, mas aí o Espírito Santo vem à pauta dos debates, mas sobre esses aí,
Ele está servindo no controle desses problemas. Então, a pneumatologia cristã, ela evolui um tanto plural. Eu acho que é melhor, foi a melhor forma que a gente poderia dizer, que o Espírito Santo continua a ser invocado como fonte de carisma, como fonte de inspiração, de profetismo, mas passou a ser cada vez mais associado ao princípio da ordem, unidade e santidade eclesial. Aliás, a igreja está começando a ficar em paz, a igreja está começando a ser tolerada. Não se trata, portanto, de uma substituição, mas de uma progressiva integração das experiências carismáticas à disciplina sacramental, à vida comunitária. O Espírito Santo, portanto, é entendido tanto como aquele que suscitava dons de profecias, como também aquele que fortalecia a coesão, a unidade da igreja. Então você percebe lá desde Irineu de Leão, no segundo século, voltando um pouco, até Cipriano de Cartago, que eles estão preocupados com diversos temas, que já não são mais os mesmos. Então, a presença da pneumatologia na documentação vai dar a impressão para nós hoje que o Espírito Santo foi sendo silenciado. E, na verdade, é que os temas foram apresentando a crista ou a ponta do iceberg. Foram os temas que alavancou a documentação. Não era a pauta deles discutir línguas estranhas, não era a pauta, né? E se um dia o foi, posteriormente no quarto século, com a construção da ortodoxia e aí sim, com a consolidação dos controles da apateia, com a consolidação e cada vez mais o afastamento das emoções, aí sim nós teremos cada vez mais um silenciamento documental, se o documento havia. Se houve um silenciamento, porque não era bem-vindo entre as elites que vão construir a ortodoxia, não era bem-vindo essa efusão das emoções, não era bem-vindo esse falar descontroladamente, por assim dizer, né? Não é descontroladamente, mas assim, essa efusão emocional. Não era bem-vindo os sujeitos que não se controlavam, que não disciplinavam seus corpos. Não era bem-vindo aqueles que eram entregues, por exemplo, ao sexo, porque o sexo não é uma questão só de atividade prazerosa e por mais. O sexo transmite moral. O sexo transmite moral. Portanto, aqueles que, do ponto de vista estoico, aqueles que controlam a atividade sexual seriam superiores aos outros filósofos, né? E para o cristão, estariam voltando, segundo a tradição patrística mais monástica, estariam voltando ao estado de Adão e Eva, portanto mais espirituais. Pois veja, meus queridos, o Espírito Santo não era só aquele que suscitava a profecia, os dons, mas também a coesão e a santidade, a moralidade e o controle eclesiástico, né? A estabilidade da igreja no mundo antigo. O século III, portanto, não é uma ruptura do que havia passado, mas também uma transformação. Não é só ruptura, não é uma ruptura completa, né? O século III não pode ser lido como uma fase que rompe com tudo que havia acontecido, por causa que agora nós temos uma estrutura eclesiástica em formação. Não há que suspeitar só da institucionalização, tem que ter muito cuidado com isso. A institucionalização trouxe o esfriamento para a igreja, isso pode trazer uma miopia histórica, né? Mas havia uma negociação dinâmica entre essa tradição profética e essa ordem institucional. Entre moralidade filosófica e inspiração carismática, nós temos um diálogo intenso. Do século III. Eu não vou falar aqui do quarto século, nem muito menos do quinto século, mas no século III, que é esse momento que se apresenta próximo a Constantino, ainda não, mas próximo, nós temos aí que pensar nessa transição. As soluções forjadas nesse contexto não apenas marcam o cristianismo,
não apenas distingue ele de outros períodos, mas preparam os terrenos ou o terreno também para grandes definições doutrinárias, litúrgicas, disciplinares, que viriam aí a consolidar-se em séculos posteriores. Então, precisamos entender essas múltiplas formas de diálogos, contextualizando-os com as forças culturais que estavam envolvidas naquela antiguidade que nós chamaríamos de antiguidade tardia. Esse é um outro debate. Mas veja a importância de observarmos a participação intelectual na construção doutrinária do século III. E a partir daí será irreversível esses processos que vão construir um corpo eclesiástico, um corpo docente, um corpo que, vamos dizer assim, um grupo de letrados que falariam de doutrina a partir dos debates com as filosofias, inclusive um debate intenso, né? Intenso, com os grupos mais estoicizados ou não, né? E a construção doutrinária passa por essas nuances, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.